Fala, Rovaio, editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu vou fazer aqui uma análise da pesquisa Quest, que está atormentando a tranquilidade de muita gente. Obviamente, ela, como disse o Miro aqui no Fórum 11:30, ela deveria ligar o alerta do governo federal, daqueles que estão no centro da estratégia da política, na comunicação, em relação a uma possível queda de popularidade do Lula. Eu acho que alguma queda existiu, mas eu queria fazer uma análise partindo de um pressuposto que, evidentemente, não tem nenhum objetivo de desqualificar a pesquisa Quest, primeiro porque confio absolutamente no Felipe Nunes, que é o seu SEO, né? E é um estudioso e gosto muito da Quest. Mas, ao que me parece, a gente tem aí um problema, né, com a pesquisa Quest anterior e que fugiu da curva tanto das pesquisas Quests anteriores, como também das outras pesquisas realizadas por outros institutos. Por exemplo, houve uma queda de 2 pontos no IPESP, na revista feita pelos bancos, pela Febraban, que saiu, acho que anteontem, da aprovação, e um aumento da desaprovação em 2 pontos da pesquisa IPESP, que daria uma redução de aprovação e desaprovação de 4%. Se a gente ignorar essa pesquisa aqui, a de agosto, onde a aprovação do governo Lula seria 60% e a desaprovação 35%, a gente tem um resultado semelhante ao da pesquisa IPESP, porque em junho a aprovação era 56%, agora é 54%. A reprovação era 40% e agora era 42%. Porra, mas você está dizendo então que a Quest de agosto não vale nada? Não estou dizendo que ela não vale nada. Eu estou dizendo que pode ter tido um erro aí de amostragem que tenha levado à aprovação ter passado um pouco da margem de erro, ou está na margem de erro, que seja de 4% ali, subiu um pouco, e isso está dando agora um sinal exagerado de queda. Porque se a gente for levar em consideração a pesquisa de agosto, de 60 para 35, tínhamos 25% de diferença entre aprovação e desaprovação, que caiu agora para 12%, menos da metade. É uma tragédia. Não dá para dizer que é assim uma pequena queda, um ajuste. É uma tragédia. Qual outra pesquisa, além da Quest, mostra isso? Nenhuma. A própria Quest, o que ela mostra? Que a situação era mais próxima da realidade em junho. A de outubro era muito parecida com a de junho. Então, levando todas as minhas ponderações aqui que eu já fiz em relação ao que acredito da Quest, eu acho que a pesquisa deste mês está correta e que o governo nunca teve uma aprovação na casa dos 60% contra 35%, como mostrado na pesquisa anterior. Pô, mas o que isso muda, Roberto? Você está dizendo que essa atual está certa, então a situação não é tão boa. Ela sempre foi desse tamanho, a situação. Entre 56 e 40, 54 a 42, como está mostrando agora, e essa é a aprovação dos últimos meses. Aí vamos seguir aqui o Felipe, no fio que ele fez no Twitter. Ele fala, olha, essa aprovação e esse aumento da aprovação, no fio 2 aqui, está distribuído em todas as regiões e todos os estratos sociais. Mas o motivo para eu achar que ali a gente não tem um fenômeno tão específico. É um fenômeno que pode ter a ver com a amostragem
da pesquisa anterior ou com um erro na margem de erro da pesquisa realizada em agosto. Bom, aí ele traz alguns dados. É a primeira vez que a desaprovação chega em 10% do eleitorado de Lula. Ah, bom, mas era 9, 7, não é também nenhuma diferença gritante. Até 10% de desaprovação daqueles que votaram em Lula é quase um número residual. Variar de 10 para 7, para 6, está inclusive dentro da margem de erro. A avaliação do trabalho do governo Lula segue o mesmo padrão. Se vocês forem ver, junho era 37, agora é 38. Junho era 27 a desaprovação, agora é 29. Ou seja, dentro da margem de erro, excluindo a pesquisa de agosto. E assim por diante. Rovai, o que você está querendo dizer com isso? Que então as coisas estão boas? Não. O Rovaizinho, Paz e Amor, não está dizendo que as coisas estão boas. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que tenho conversado com pessoas ligadas à área econômica e elas têm me dito, inclusive conversar com o Nassif recentemente sobre isso. E ele também tem tido esse mesmo retorno de pessoas com quem ele conversa, que há uma chance de a economia ter problemas no ano que vem. Que o PIB pode começar a ter queda, a gente entrar numa operação de descenso e não de ascenso, inclusive porque segurou-se muito tempo os juros altos em patamares absurdos, ainda continuam. Então, havia já naquele momento uma perspectiva de que poderia ter algum nível de recessão, e essa recessão pode vir a acontecer. Esses números, essa diferença de 12% entre aprovação e desaprovação, podem aumentar. Pode diminuir, ao contrário. E aí, o governo pode ficar numa situação muito ruim para a eleição de 2024. Os candidatos do governo podem entrar num momento não de surfar na onda, mas de pegar o refluxo. E imagine o governo perdendo em quase todas as capitais do país. O que seria dos outros 2 anos de Lula, desse Lula 3? Então, não é momento para soltar rojão, não é momento para dizer que a economia está navegando em águas cristalinas, porque quando se tem um índice de desaprovação tão alto como esse, significa que a sociedade continua polarizada, que o extremismo de direita continua forte, mas significa também que a economia não mudou a vida do povo. Essa melhora econômica, mesmo essa diminuição do preço da cesta básica, mesmo esse nível de crescimento que é muito pequeno para o tempo que a gente ficou sem crescimento, que pode chegar na faixa dos 3% esse ano, ainda não bateu no bolso do trabalhador, que é preciso fazer algo mais, que é preciso mudar essa situação na boca do caixa. E o que é na boca do caixa? É impulsionando programas sociais para que as pessoas tenham condições de ter uma situação de vida melhor do que tem hoje. Então, aí a pesquisa tem outros dados aqui que são relevantes, né? Por exemplo, essa avaliação do governo Lula 3, de 38% de ótimo e bom, né, em relação ao governo Lula 1, por exemplo, é praticamente igual, 43%, um pouquinho pior. Mas o Bolsonaro tinha 31%. A situação do Bolsonaro nessa mesma fase do governo dele era pior que a de Lula hoje. O índice de rejeição de Bolsonaro naquele momento era de 34%, Lula está com 29%. Então as coisas também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá para tratar essa pesquisa, nem tratar a pesquisa anterior, que quem tratou acho que errou. Olha só que maravilha! E agora não dá para pegar essa, que na verdade é quase igual a de junho, e dizer o seguinte:
nós temos uma situação terrível, desesperadora. Tem que mudar tudo. Não tem que mudar tudo. Tem que fazer ajustes. Tem que trabalhar para colocar a economia para girar mais rapidamente. Só ficar mandando projeto para o Congresso não resolve a vida do povo. O povo quer ter condições. Por exemplo, farmácia popular diz que tem remédio que não está chegando aqui para as pessoas pegarem. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulista dizendo: olha, não chegou o remédio que eu preciso, né, que dá na farmácia popular. As pessoas vão ficando irritadas com esse tipo de coisa. Então, isso tem que destravar, tem que ver o que precisa ser feito para melhorar, diminuir as filas em consultas de especialidades, para que as cirurgias eletivas possam ser feitas, para que a saúde melhore, para que o transporte melhore nas grandes cidades. O PAC, entrar uma série de obras no PAC, tem que acelerar para que elas comecem a ser feitas. Isso não é mudar tudo, isso é acelerar urgentemente, com vistas de sabendo que a situação não é tão tranquila como talvez parecesse para aqueles que acreditaram na pesquisa de agosto da Quest. E eu quero dizer para vocês que eu me surpreendi com aquela pesquisa, nem comentei aqui e esperei a próxima. E a próxima mostrou que talvez eu tivesse razão de não ter me emocionado com aqueles números. Era isso que tínhamos para hoje no Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. O Guilherme, por favor, manda essa audiência para a audiência que o Dino está fazendo na Câmara. Repasse essas pessoas que estão assistindo para que elas possam continuar assistindo o programa, o debate do Flávio Dino com os deputados lá na comissão presidida pela Bia Kicis. Está pegando o bicho lá, assistam. Valeu!